Ó, consegui fazer a gravação, tá? Iniciei a gravação. Hoje, então, o tema da nossa aula vai ser pontos de gatilho. O que são pontos de gatilho? Você tem? Você acha que se você tem Tiger Point? Sim, com frequência. Não, nunca tive. Ou C, o que é isso? Responde para mim, por favor. Sim, você tem com frequência. Não, você nunca teve. Ou C, o que é isso? Nunca ouviram falar em ponto de gatilho? Oh, ponto de gatilho não, Tiger Point? Eu tenho com frequência, viu? Vamos ver a resposta de todo mundo? A maioria sabe que bicho que é esse, não. – 80% da turma colocou que não sabe o que é, né? O que é isso? E 20% colocou que com frequência tem. O Tiger Point, meninas, nada mais é do que pontos de tensão que a gente vai acumulando no nosso corpo. E esses pontos, eles são apenas alguns gatilhos, né? São os nódulos que estão fisgando ali o músculo, né? Tensionando algum músculo e vai irradiando essa dor. Então, isso é um ponto de gatilho. Ou, né, em inglês, é Tiger Point. Você encontra material sobre esse assunto escrito dessas duas maneiras, tá bom? Tiger Point ou pontos de gatilhos. Vamos ver um vídeo que fala um pouquinho sobre isso? Explica um pouco mais? Só dá o play. Todo mundo conseguiu ver o vídeo? Então, os pontos de gatilhos são nódulos, né, que ficam ali na nossa musculatura, deixando ela bem sensível, né, que são localizados no ventre da musculatura, né, no ventre do nosso músculo, causando ali uma contratura. As fibras musculares, ao invés de terem um comportamento normal, né, de deslizamento entre elas, por motivos diversos, como a má postura, fadiga, movimentos repetitivos, movimentos muito bruscos,
o próprio estresse, até mesmo sobrecargas emocionais podem estar gerando ali, então, esses pontos de gatilho, esses nódulos na nossa musculatura. E esses nódulos acabam que atrapalham a extensão, né, do nosso músculo. A gente não consegue fazer o movimento sem sentir dor, né? Dependendo de onde esse ponto de gatilho está localizado, ele prejudica ali a abertura daquele músculo, a flexibilidade daquele local, e pode causar até mesmo o encurtamento desse músculo, por causa dessa tensão que é gerada. Os pontos de gatilhos podem ser, né, podem estar latentes. Então, pensa que de latente, da palavra latejante, né, de latido, tá doendo, latejando, pulsando ali. E causam também uma rigidez e essa diminuição da amplitude do movimento, né? Você não consegue fazer o movimento inteiro sem sentir dor. Os pontos ativos causam restrição do movimento acompanhado de dor. O ponto de gatilho principal, né, o ativo, ele pode causar um ponto de gatilho satélite ativo. Ou seja, ele vai fazer com que mais de um músculo sinta a dor, fique dolorido. Então, os pontos de gatilhos latentes e ativos são os que estão doendo, tá? Os que estão ali gerando dor conforme você se movimenta. E esse ponto de gatilho ativo pode causar, evoluir para um ponto de gatilho satélite, que ao invés de doer em um único lugar, vai irradiar para mais de um músculo. O mais comum, né, principalmente agora, por causa do celular, por causa do home office, muita gente mexendo no computador, a gente sente muita dor no trapézio, né, pescoço, coluna cervical. Geralmente, essa região, ela tem bastante nódulos, bastante pontos de tensão, né, bastante pontos de gatilhos, que podem estar ativos, né, latentes ou não. Outro lugar que a gente costuma também ter muito ponto de gatilho é ciático, né? Na região da lombar, ali no glúteo, né? Então, tem tanto no glúteo médio quanto no glúteo mínimo. A gente também sente muito ali a contração da musculatura, que impede o movimento, né, da nossa perna. Conforme a gente vai andando, a gente vai sentindo, pinçando aquele músculo. Isso é um ponto ativo que acaba gerando o satélite, porque vai irradiar desde ali do glúteo até o pé, né? Vai irradiando toda aquela musculatura. Pode ser tanto para baixo quanto para cima essa irradiação, tá? Daí aqui tá ilustrando apenas para baixo. Mas a gente também sente o pinçamento quando o músculo é mais acima, a gente também sente irradiar para cima. Muitos clientes chegam para a gente com esse tipo de ponto de gatilho. Você vai sujar minha bolsa. Esses pontos de tensão, né, esses pontos de gatilhos, eles não são lesões musculares, tá bom? O que são? Né? São situações temporárias. Aquele músculo está tenso, né? Aquele grupo muscular,
tá tenso, mas gera uma contratura, mas é temporário, é momentâneo. Se não fizer, né, a massagem, se não soltar, se não relaxar aquela musculatura, pode virar, né, gerar uma inflamação, aí sim, pode se tornar crônico, né? Daí pode envolver, além dos músculos, tendões, ligamentos, e aí sim vai ser necessário estar entrando com medicação e fisioterapia, né? Alongamentos e fisioterapia. Geralmente, a corrente TENS, para alívio, né, analgesia da dor, ou até mesmo o ultrassom para estar soltando ali aquele músculo, né? A gente pode estar utilizando para não atingir nessa zona crônica. Chegou na zona crônica, é anti-inflamatório. E varia, né, de indivíduo para indivíduo, o tempo que demora para virar crônico, tá? Tem pessoas que sentem a mesma dor ali naquele mesmo lugar há anos e a dor vai e volta, não costuma tomar remédio e vai se deixando. A gente fala que as pessoas estão tão acostumadas, né, a sentir dor que esquecem de, de se cuidar. As pessoas acabam se habituando a sentir aquela dor. E isso é errado, erradíssimo. A gente não pode deixar, né? Nós não podemos nos acostumar a sentir uma dor, nem deixar algum paciente, algum cliente ou familiar com uma dor crônica, né? Com a dor constante. Então a gente tem que descobrir o que é que está gerando aquela dor, o que está gerando aquela tensão naquele lugar. A gente não vai entrar nesse assunto, mas tem um livro que chama O Corpo Fala, que fala exatamente disso. Dependendo de onde está o ponto de tensão, tem um fundo emocional para aquela dor, né? Geralmente, 90% das dores do corpo tem fundo emocional. É o corpo te falando, né? Te dando ali um sinal de que tem algo errado e que você precisa voltar para si e cuidar, né? Se cuidar ali para tentar reparar o que está acontecendo naquele momento. Esse livro é muito legal. Depois, se vocês tiverem a oportunidade de ler. A gente tem que tomar muito cuidado, né, para os pontos de gatilho não piorarem com esforços, né, com posturas errôneas, né, fazer o mesmo movimento muito, muito tempo, carregar muito peso, né, as situações emocionais, como eu falei, tudo que é emocional atinge o corpo com uma profundidade maior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que está influenciando aquele ponto de gatilho, o que está acontecendo para não piorar ainda mais a situação daquele cliente. E a gente pode ter pontos de gatilhos no corpo inteiro, aonde tem músculo, pode surgir pontos de gatilho. Eu tenho uma amiga que ela é dentista. Ela estava me falando que ela faz massagem para melhorar o bruxismo. Ela faz massagens para aliviar, né, pontos de tensão na bochecha, na língua, né, na parte interna da bochecha. E é muito engraçado, porque a gente não se toca que tem nódulo no rosto, né? A gente acha que tem nódulo de tensão na lombar, na coluna. A coluna é a que mais sofre, né? Mas a gente nunca pensa, pelo menos eu, né? Quando ela me falou que tinha vários nódulos, né? Quando a pessoa tem bruxismo, ela, por ranger, por tensionar muito ali
o maxilar, ela tem muito nódulo de tensão nessa região, né, do zigomático, do maxilar. Então, ela falou que se ela não faz a massagem, não adianta nem usar aquele protetor, porque ela não vai estar tratando o que está causando aquela tensão, né? Então, tem que ser feito um tratamento junto. Além da proteção dos dentes, tem que fazer a massagem para aliviar a tensão e aliviar a dor de cabeça que gera junto com o bruxismo. Mas isso é só essa parte do facial. Fora o resto do corpo inteiro, né? Como vai gerando um encurtamento, os pontos de tensão geram um encurtamento do músculo, a pessoa vai atrofiando. Se ela não cuida, né? Se ela não vem fazer uma massagem, se ela não vai fazer um alongamento, tentar resolver aquele ponto que está gerando dor, está irradiando a dor, ela vai travar. Uma hora chega que o corpo dela não aguenta mais e ela trava. Aqui tem mais um videozinho falando sobre pontos de gatilhos. Então, a gente tem vários tipos de ponto de gatilho, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles. Ponto de gatilho ativo. Esse, meninas, vocês têm que ir pondo o dedo, né, clicando no slide do lado, tá bom? Para vocês verem os outros slides, tá? Então, o ponto de gatilho ativo, né, é o que eu comentei lá no início com vocês, que ele é o que gera dor, mesmo
se você não encosta nele, mesmo sem ser estimulado. É uma região, né, tá ali hipersensível, muito tensionada, e ele diminui o alongamento ali do músculo, diminui a mobilidade daquele músculo. É uma musculatura que vai apresentando, né, o ponto que está apresentando o ponto ativo, também vai estar mais enfraquecida. E para fortalecer essa musculatura, a gente primeiro precisa liberar esse ponto para eliminar essa fonte de tensão, ou vai continuar causando problemas, né? Vai continuar gerando dor. Em alguns casos, o ponto de gatilho também gera espasmo. No ponto de gatilho latente, que é o slide 3 aí na lateral. O latente, ele não é fonte de dor. O ponto de gatilho latente, ele não é uma fonte de dor aguda. Ele só se torna ativo quando você põe a mão nele. Na hora que você mexe, a pessoa nem sabia que estava com nódulo. Não sei se alguém já falou isso para você. Nossa, eu só sabia que estava com dor depois que você pôs a mão. Então, ele só se torna ativo, o ponto de gatilho latente, só se torna ativo quando ele é apalpado. Só que isso não diminui a importância de tratar ele. Apesar dele não causar dor, ele influencia a região que ele está localizado da mesma maneira que o ponto ativo. A tensão impede o alongamento apropriado daquele músculo e diminui a flexibilidade e vai enfraquecendo aquela musculatura. Quando esse ponto de gatilho, né, o latente, é estimulado, ele gera dor e possui um padrão diferenciado para cada região. Já o ponto de gatilho satélite é quando existem pontos de gatilho com dor referida. Eles criam outros pontos nessa região. Então, são vários nozinhos, né? São espalhados, como se estivesse irradiando ali aquela dor. Eles existem na região onde tem a dor, mas não são a principal causa daquela dor. É importante a gente saber identificar, né, o principal ponto que está gerando aquele desconforto, para conseguir aliviar, né, de uma maneira mais eficiente. Geralmente, os pontos satélites são menorzinhos. Você passa a mão, você sente um nó maior e outros pequenininhos ao redor dele, né, próximo a ele. Então, geralmente, o principal é o maior, tá? Então, relembrando, nós temos os tipos de pontos de gatilhos que tem, né? O ponto de gatilho satélite, que são vários pontos, né, de gatilhos gerando dor ali na região. O ponto de gatilho latente, que ele só se torna ativo quando é apalpado, quando é pressionado, e o ponto de gatilho ativo, que a pessoa sente dor mesmo sem ninguém mexer nele. Ok? Como é que a gente faz, então, para identificar o ponto de gatilho? O moço lá no vídeo já contou para a gente, né? Eu coloquei aqui que é o sinal do pulo. Na hora que a gente está fazendo a palpação da musculatura, aquele músculo vai apresentar uma elevação, a gente vê, né, certinho ali onde está o nozinho. Ou então, conforme a gente vai fazendo o deslizamento, o músculo salta do dedo, dá um pulo ali no dedo, como se tivesse uma lombadinha.
Quando a pessoa vai alongar, ela sente dor, né, no alongamento ou na contração daquele músculo, ou se só ao tocar ali, a pessoa já sente dor, já reclama da dor naquele local. E quando a gente está fazendo ali a massagem no músculo e a pessoa reclama de dor próximo daquela região, né? Uma região mais extensa, mais abrangente. Então, aí a gente consegue identificar que a pessoa está com pontos de gatilho, com pontos de tensão naquela região. As melhores técnicas, né, para conseguir estar fazendo o tratamento desses pontos de gatilhos são técnicas indiretas. São as que a gente usa pressão sobre o ponto, a gente vai pressionar ali o ponto, a dígito-pressão, que é com a ponta do dedo, o uso de bolinhas, tem aquelas bolas de tênis, aquelas bolas que o cachorrinho brinca, a gente pode estar utilizando ela também para estar fazendo pressão em cima da onde tem o ponto ali de dor, o ponto de gatilho ativo. E tem algumas ferramentas de liberação miofascial que também a gente pode estar utilizando para estar soltando, para estar tratando aquele ponto de gatilho. E aqui é a dígito-pressão, né? Você achou o nódulo? Você vai pressionar ele, contar ali até 10, solta, tira um pouco da pressão do dedo, faz movimentos circulares ali naquele mesmo local, pressiona de novo, conta até 10, tira um pouco da pressão, faz movimento circular, até você sentir que aquele nódulo está diminuindo ou que está amolecendo. Nós nunca devemos tentar tirar um nódulo de tensão, né, soltar, dissolver um ponto de gatilho em uma única sessão. Por quê? Porque vai gerar uma dor muito grande ali no cliente. É um desconforto muito grande. Então, a sensibilidade daquela musculatura vai ficar ainda maior. Então, a gente vai ter que fazer várias sessões para poder estar ajudando ali, aliviando aquele ponto de tensão. As técnicas diretas, né, que são por meio de agulhas, que vão estar desativando aquele ponto, que é o agulhamento a seco, que o moço falou no vídeo, né? Esse agulhamento a seco, somente os fisioterapeutas podem fazer, ou se você fizer o curso de especialização, tá bom? Você vai estar ali aprendendo a fazer a liberação miofascial através do pinçamento a seco. Você vai usar a agulha de acupuntura e vai fazer o pinçamento do nódulo com a agulha. Isso ajuda a soltar aquela musculatura. Uma técnica que eu gosto de estar utilizando é com a pedra quente. O calor relaxa profundamente a musculatura. Então, eu venho com a ponta da pedra, né? E ao invés de estar... a pedra vai ser a extensão da minha mão. A ponta da pedra seria o meu polegar ali, pressionando o nódulo de tensão daquele cliente. Igual aqui, ó, nessa foto, nessa imagem. Ao invés de eu estar com o meu polegar, eu venho com a ponta de uma pedra bem morninha, pressiono, vou fazendo deslizamento com pressão, né, o arraste, para ir soltando aquele nódulo, para ir distensionando aquela região. Eu não vou precisar colocar muita pressão, igual eu colocaria com o polegar, porque o calor que a pedra vai estar emitindo também ajuda a relaxar aquele músculo. Então, é um jeito mais fácil
de soltar aquele ponto de gatilho, de desfazer, dissolver aquele ponto de gatilho, e menos doloroso, né, menos dolorido para o cliente. Então, fica a dica. Essa aqui que é a agulha de acupuntura, ó, que eles fazem o pinçamento no nódulo de tensão. Ao contrário da acupuntura, que vai dar a fincadinha e deixar a agulha na pele, o pinçamento a seco, você vai introduzir a agulha, toda a parte fina, né, da agulha, de forma vertical, né, retinha assim, na pele do cliente para soltar o nódulo. Como se o nódulo fosse uma bolinha de sabão, daí a gente vai lá com a agulha e estoura a bolinha. É mais ou menos isso que acontece. Eu não sei se vocês já fizeram esse procedimento, né, já receberam esse procedimento. Eu tenho muito nódulo de tensão, eu já fiz esse procedimento. É como se estivesse tirando com a mão. É muito bom. Na hora, você consegue tirar aquele nódulo de tensão, né? É muito gostoso. Você consegue dissolver aquele nódulo imediatamente, só que depois, né, no dia seguinte, você sente dolorida aquela musculatura, como se tivesse feito massagem, né? Tivesse ali colocado o seu polegar, ele tivesse ali contra a pressão. Você sente a pressão da ponta de um dedo, no mesmo lugar onde colocou a agulha, você vai sentir o dedo, como se fosse o dedo da pessoa que ficou ali nas suas costas. Mas é uma delícia, alivia muito a musculatura, não deixa hematoma e já melhora ali a flexibilidade e o movimento daquela musculatura. Você já consegue mexer sem gerar dor. E a outra técnica muito boa, muito gostosa também, que é a técnica indireta, é com a bolinha de borracha, né, que pode ser aplicada em qualquer região do corpo. Ela não tem contraindicação, né, pode ser utilizada por crianças, jovens, idosos. A gente só tem que respeitar a sensibilidade de cada cliente, né, conforme a pele também, né? Se for um idoso, a pele é um pouco mais sensível, então eu não posso colocar tanta pressão e vou indo vou pressionando conforme o cliente for sentindo mais relaxado, for aliviando ali até aquela musculatura. Essa técnica é muito eficiente, ajuda muito, muito mesmo. Alivia imensamente a tensão. Pode ser tanto feito, né, durante a massagem, na sessão da massagem, ou aconselhar o cliente a estar utilizando em casa, que já vai estar aliviando e ajudando ele a aliviar a tensão naquele momento. Como é que a gente faz, né? Primeiramente, a gente deve localizar o ponto de tensão, né, o ponto de gatilho. O ponto mais doloroso é geralmente o ponto principal, então é ele que a gente vai ter que trabalhar primeiro, se ele é o principal e tiver satélites, né? Então, se a gente solta o ponto principal, os satélites basicamente vão se dissolvendo junto com ele. Pode ser feito, né, tanto deitado ou encostado ali numa parede, né? Principalmente se for nas costas, fica mais fácil se a pessoa se posicionar contra a parede, se ela estiver sozinha em casa, é mais fácil ela se posicionar ali na parede para poder estar rolando a bolinha com mais facilidade. Ou até mesmo deitado no chão. Não pode ser numa superfície mole, então não pode ser num colchão, né? Não pode ser no colchão da cama dele, porque não vai dar a pressão ali necessária naquele músculo. Depois que a gente localiza o ponto de dor, a gente posiciona a bolinha em cima, segura, né, aquele ponto por 90 segundos,
e repete em outros pontos. Então, eu vou contando, né, até 10, né? Eu faço várias, né, de 3 a 9 vezes, pressiono até 10, conto até 10 devagarzinho, solto, faço um movimento circular, pressiona mais um pouquinho, para não causar fadiga, né, para não aumentar a fadiga naquele músculo. Ela não tem necessidade de piorar a situação, então a gente vai mais lentamente. Pressiona, conta lentamente, solta um pouco, tira um pouco da pressão, faz movimento circular com a bolinha. Outra coisa muito gostosa é usar a bolsa de água quente. Depois que você estimulou com a bolinha, você pode colocar uma compressa ou até mesmo a bolsa de água quente em cima daquele músculo, em cima daquele local que está com dor, que você vai trazer ainda mais relaxamento para aquela região. Daí o cliente vai babar, vai te amar e vai te querer pro resto da vida dele. Essa técnica, ela pode ser realizada sempre que a gente identificar pontos doloridos, né, pontos dolorosos, como em caso de torcicolo, caso da lombar também, muita gente reclama de dor na lombar, no ciático, então pode estar utilizando em qualquer parte do corpo, tá? Tranquilo até aqui, meninas? Bora então para um quiz, para ver se a gente conseguiu, para a gente fixar um pouquinho esse conteúdo. A Andressa falou que tá tranquilo, então vamos seguir para frente. Vou dar 2 minutinhos para vocês responderem para mim. São 5 perguntinhas, tá?
Ó, 80% da turma acertou as respostas. Show de bola! Eu vou olhar aqui as perguntinhas para a gente poder respondê-las juntas. Vamos voltar lá pro. Vamos voltar lá pro Nearpod, não, pro Teams, para a gente poder fazer a correção desse questionário. Vitória, para mim Oi. aqui apareceu, na hora que você desce a tela, aparece o que você errou e o que acertou. Ah, já mostrou aí? Aqui no meu não apareceu, não, que eu estou na tela do professor. Aqui para mim apareceu. Não sei se para as Ai, meninas apareceu. não, então tá joia. Vocês tiveram dúvidas em algumas questões? Querem? Para mim tá tranquilo. Deu para compreender direitinho? Deu para entender? Deu sim. A que você errou, Ana, foi uma pegadinha. Estava na hora de ler o enunciado que eu peguei vocês. Que a dor Eu vi é... isso aqui mesmo. então, vocês erraram, porque eu dei pouco tempo, né? E daí a gente fica desesperado para conseguir ler, né? Por isso que vocês erraram. Então, a maioria errou foi a número 4. A número 4 foi uma pegadinha mesmo, viu? Lohane, sua linda, você acertou todas. Deu show, hein? Desculpa aí. Parabéns, lindona. Então, meninas, o conteúdo de hoje era esse, né? Espero que vocês tenham conseguido entender ele direitinho, absorver. Qualquer dúvida pode estar me chamando no WhatsApp. Em relação aos trabalhos também, tá? Podem me chamar, que eu estou à disposição. Uma excelente noite para vocês. Até amanhã. Boa noite.